para o irmão. Quero também ressaltar aqui o que nós vimos ontem com a peça de teatro que os nossos jovens fizeram. Quero mais uma vez dar os parabéns. Eu fiquei emocionado, né? E em alguns momentos eu vi o pastor André levantando, parecendo que estava numa ópera. Eu também não resisti, levantei, porque olha que bênção, que apresentação. Eu não quero destacar ninguém, todos foram muito bem, né? E depois, conversando com a Luísa, eu falei: olha, se não der certo na engenharia, pode fazer artes cênicas, mas vai dar certo a engenharia, viu? Vai dar certo, pode confiar. Que bênção. E ontem, só dando também uma explicação, nós teríamos aqui a nossa vigília. Porém, depois da peça, eu vi que eu não senti, né? Eu achei que dispersou um pouco e acabou eu conversando com os pastores, e nós, ao invés da vigília, nós teremos o nosso último culto hoje à noite. E depois do culto, nós teremos a brincadeira lá da caça ao tesouro. Tudo bem? Então nós teremos ainda mais um culto hoje à noite. Então vamos lá, queridos. Deixa a tua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 2. E nós estamos aqui nessa sequência de mensagem em cima desse tema, que é o derramar do Espírito Santo, o derramar de Deus. E rapidamente eu já quero lembrá-los de um ponto importante que eu falei ontem, e quero frisar um pouquinho mais hoje. É de suma importância nós obedecermos à voz do Espírito Santo. Isso tem que sair, nós temos que sair deste lugar com isso no nosso coração. Temos esse discernimento, essa sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Então, voltando aqui ao texto, a ordem de Jesus no capítulo 1 foi para que eles ficassem em Jerusalém. E eles obedeceram e as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo. O segundo ponto aqui, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, o que o texto está me dizendo. O que o texto do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, em relação ao dom de línguas. E nesse caso aqui, do texto de Atos 2, foi um derramar do Espírito Santo, e o autor coloca aqui, no verso 3, capítulo 2, verso 3: e viram, na versão da NVI, o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O que significa isso aqui? Para que nós entendamos melhor esse texto, para aqueles que já estudaram, para aqueles que já têm familiaridade com esse texto, vamos recordar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, queridos, foi um evento, um fato histórico. Aconteceu somente aqui. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nesse caso, eu já expliquei algumas vezes na igreja, em algumas oportunidades, o que o Senhor fez neste lugar. Nós falamos ontem sobre a festa de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava cheia. O propósito de Deus nesse momento era fazer com que o Evangelho de Jesus, o Evangelho da paz, o Evangelho que Jesus pregara durante um pouco mais de 3 anos, os apóstolos aprenderam. O propósito do Senhor era, isso daqui fica bem claro no livro de Atos,
e também no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, que o Evangelho teria que se espalhar. As boas novas, elas teriam que ser espalhadas por pessoas. Os homens iriam, as mulheres, os homens, as pessoas que fizeram parte desse contexto histórico, seriam usadas por Deus e foram usadas por Deus para pregar o Evangelho. Eu quero aqui abrir um parênteses e perguntar à igreja: o Evangelho está dentro de você? O Evangelho da paz está dentro de você? O Evangelho do Senhor Jesus, todas as instruções que Ele deu, do Sermão do Monte, nas parábolas, em suas conversas, tudo aquilo que Ele fez aqui na terra, as instruções, os exemplos que Ele deu, isso está dentro de você? Isso faz parte da sua vida? Você tem a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo bem colocou? A tua mente, ela é parecida, ela é semelhante à mente de Cristo? O Evangelho tem feito efeito na tua vida, as tuas atitudes, elas são novas, você tem novos pensamentos, você age como Jesus agiria em cada situação que você vive? É só para reflexão, porque aqui o Senhor está dizendo, a Bíblia está nos dizendo, o texto está nos dizendo, que o dom de línguas, ou esse repartir, esse sobrenatural, aconteceu para que outras pessoas entendessem o Evangelho na sua própria língua. Esse foi o objetivo principal, porque o texto vai nos mostrar que eles entenderam o que eles estavam falando na sua própria língua. Isso é estratégia. Nosso Deus é Deus de estratégia, ou de estratégias. Ele tem várias estratégias para que essa palavra, para que o seu querer, o seu efetuar, a sua vontade seja feita. E ele usa homens, mulheres, crianças, ele usa quem ele quer, e ele faz da forma que ele quer, da maneira que ele quer, e muitas vezes nós nem entendemos o agir de Deus. Em segundo lugar, dentro daquilo que eu estou falando aqui em línguas, eu quero só fazer colocar essa diferença do que aconteceu aqui em Atos 2 e das explicações que o apóstolo Paulo dá para a igreja lá em 1 Coríntios capítulo 12. Em primeiro lugar, dentro dessa questão da igreja de Corinto, da igreja de Corinto, era uma igreja problemática. Eu não quero que vocês pensem que uma igreja que tem os dons do Espírito, que o Senhor presenteia, né? Porque dom é um presente, que o Senhor presenteia uma igreja que é cheia de dons. Não estou dizendo isso, estou fazendo só uma comparação. Uma igreja que, como o apóstolo Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios capítulo 12, eles tinham ali muitos dons, mas faltava alguns, ou faltava uma coisa essencial, pelo que o texto nos mostra, que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: eles não tinham o fruto do Espírito. Faltava ali o fruto do Espírito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas voltando em falar em línguas, o que aconteceu, o que acontecia lá na igreja de Corinto foi diferente do que aconteceu nesse contexto aqui de Atos 2. Não temos tempo para fazer essa análise, mas vamos abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 12, rapidamente. O apóstolo diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos,
Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E aí ele continua dizendo: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Espírito de Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum da igreja. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. É dom do Espírito. É dom do Espírito. Então, eu converso com algumas pessoas: mas eu não sou batizada com o Espírito Santo. Você tem sabedoria? Você tem palavra de sabedoria? Quando alguém vem conversar com você, quando alguém te pede um conselho, quando você lê a Bíblia, salta aos teus olhos aqui alguma coisa que o Senhor está dizendo e você passa para alguém, ou você também recebe essa palavra, então você é batizada com o Espírito Santo. Você, a outro, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra de conhecimento, que tem a ver com a palavra de sabedoria. A outro, a fé que o apóstolo está nos dizendo aqui, que ela é um dom de Deus. Então, se você tem fé a ponto de orar, que é um outro dom de Deus, que o Senhor dá à igreja, você é batizado com o Espírito Santo. Pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro, o poder de operar milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. Isso é um dom do Espírito. Você é batizado com o Espírito Santo. E a outro, por último lugar, ele coloca variedades de línguas. Não que quem fala em línguas é menor, ou espiritualmente falando, é menor do que aquele que é usado em profecia, mas ele está querendo dizer que depois, se você continuar estudando esse texto, que quem fala em línguas somente e não é usado por Deus para traduzir, para falar aquilo que Deus está falando, ele está edificando a si próprio. Tudo bem? Ele está edificando a si próprio. Agora, quem é usado ou usada por Deus para falar, começa a falar em línguas, como aconteceu aqui no início do culto. Ela foi usada pelo Espírito Santo, falou em línguas estranhas, diferente daquele momento de Atos 2, que as pessoas entenderam, porém, o mesmo Espírito deu a tradução. O Senhor falou conosco. Amém. O que o Senhor queria de nós hoje aqui nesse lugar. Amém? Amém. Então, temos que entender esses dois momentos históricos e o contexto da primeira igreja de Jerusalém e o contexto da segunda igreja de Jerusalém. Eu vou da segunda igreja na cidade de Corinto, e aí depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em quarto lugar aqui, ou em segundo lugar, em terceiro lugar, a diferença que nós vemos em Pedro, antes do derramar do Espírito Santo e depois do derramar do Espírito Santo. Pedro representando aqui a igreja, com os seus medos, com as suas dúvidas. Se você analisar aqui, depois, isso aqui tem que ser estudado mais profundamente, estudar o contexto histórico, mas vamos perceber aqui no texto que eles, para escolherem um novo representante, um novo apóstolo, eles tinham sortes, uma espécie de Urim e Tumim. Era o costume da época. Mas quando a igreja, depois que o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, Pedro, representando aqui a igreja, e os outros irmãos, é uma coisa totalmente diferente. A primeira coisa que ele faz, irmãos, é tomar a palavra. Ele se levanta e começa a pregar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.
a tal ponto que a sua mensagem, como diz o texto, ela alcança quase 3.000 pessoas que são impactadas pela mensagem dessa palavra que o apóstolo Pedro pregou. E se você ler, ele somente vai citar o Antigo Testamento, o que Jesus veio fazer, os milagres que Jesus fez, o porquê que Jesus morreu, e aquilo impactou as pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sendo pleno na vida de Pedro. Há uma diferença entre uma igreja sem o Espírito Santo e uma igreja com o Espírito Santo. Glória. Aleluia. Há uma diferença. Mas tem uma coisa que eu também quero chamar a atenção, irmãos. Mesmo que Deus esteja usando a tua vida, mesmo que você ouça irmãs e irmãos falando com você em profecia, Deus é contigo, o Senhor está falando, o Senhor Deus está usando a tua vida, e irmãos vêm e falam: olha, você é uma pessoa que eu sinto a presença de Deus, tome cuidado. E essa palavra é para mim e para todos. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o orgulho pode encher o nosso coração, e todos aqueles sentimentos, ou quase todos aqueles sentimentos que nós tínhamos antes desse poder vir sobre nós, eles começam a se levantar de novo em nós, eles começam a surgir novamente. Por que eu digo isso? Porque Pedro, mesmo tendo essa capacitação do Espírito Santo, você vai ler no livro de Atos que depois ele começa a vacilar. O Senhor está dando ordens para ele: olha, pregue aos gentios, pregue, entenda a minha palavra, eu mandei, eu estou enviando vocês a todos os lugares. E ele começa a resistir. O Senhor tem que dar sonhos para ele, tem que explicar. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que vigiar todos os dias. Eu tenho que vigiar todos os dias para entender o que o Espírito Santo de Deus realmente quer fazer no nosso meio e usar as nossas vidas para que nós vivamos assim como a Bíblia, como o Senhor quer que nós vivamos. Vamos lá. Em quarto lugar aqui, dentro desse texto, não adianta uma igreja viver somente de eventos. Não adianta. Olha, domingo que vem, venha, que nós teremos aqui um pregador lá da Zâmbia, e ele faz subir a mesa, ele joga o paletó e o povo cai. Ele faz isso. Domingo que vem a igreja vai lotar? Vai. A igreja vai lotar. Olha, domingo que vem nós teremos aqui um grupo que faz sucesso em qualquer lugar, está nas primeiras colocações aí nas paradas de sucesso, como dizia antigamente. Esse grupo gospel é demais. Eles cobram 50 mil mais ou menos, mas tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. 50 mil para adorar a Deus, não tem problema. A igreja vai lotar? A igreja vai lotar. Mas uma igreja não pode viver de eventos. Não pode viver de eventos. O que esse texto está me dizendo, irmãos? O que o capítulo 2 está me dizendo? Capítulo 2, o verso 42. Eles se dedicavam, em primeiro lugar, ao ensino da palavra. Em segundo lugar, eles se dedicavam à comunhão. Era algo que estava lá. Todos nós sabemos o que é comunhão, não sabemos? Koinonia, no grego, é ter uma relação, ter tudo em comum, não é algo em comum. Comunhão é ter tudo em comum, é olhar para a mesma direção, é viver, é ter essa compreensão da palavra. Sabe quando o Espírito Santo usa o pregador, usa os irmãos, e o Espírito Santo está falando na mesma direção, e aí o outro pregador vem e fala: olha, o Senhor está dizendo isso. Isso é comunhão. É eu chegar para você ou para alguém que estiver aqui e falar assim: olha, querida,
eu estou sentindo que você está esfriando, eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa, e aí você vem e fala, é verdade, isso é comunhão, é você ter essa sensibilidade de olhar para as pessoas, sejam elas quem forem, e você sentir o Espírito Santo de Deus no teu coração falando contigo, vai até lá e fala, vai até lá e dá um abraço, vai até lá e escuta o que ela tem para te dizer. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Então, como que essa igreja estava vivendo? No ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão. Ninguém pode ter fome no meio de nós. Ninguém pode ter fome. Ninguém pode ter problemas com alimentação no seio da igreja. Eles não tinham isso. Estavam ali repartindo o que eles tinham com todos. Se na nossa igreja, eu já falei com as pessoas, se na nossa igreja tiver alguma pessoa precisando, fale com as nossas irmãs, com a união feminina, converse, fale comigo, fale com os pastores. Remédio, pastor, eu estou passando por uma necessidade. E uma coisa que eu quero deixar claro, irmãos, é um tempo, porque se ficar o tempo todo tem alguma coisa errada, esse mês, mas o tempo todo, eu estou falando de remédio, estou falando de precisar de um valor para completar, para pagar meu aluguel. Olha, estou passando por uma necessidade agora existem pessoas no seio da igreja que tem um recurso, o recurso é pouco, e a igreja pode sim ajudar todo mês, nós vamos ajudar com uma cesta básica, enviaremos cesta básica para as nossas congregações, aqueles que precisarem, e depois nós ajudaremos pessoas que o Senhor enviar, porque o Senhor envia. Nós temos que ter separado aquilo ali para aquelas pessoas que o Senhor enviar. Olha, às vezes nós estamos falando com anjos. Às vezes, a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Às vezes nós estamos atendendo a anjos e nós não sabemos. Por isso nós precisamos ter essa sensibilidade, aquilo que o Espírito Santo toca em nossos corações para fazer. Então tem que ter o partir do pão, tem que ter a comunhão e o partir do pão, elas fazem parte, estão juntas. A oração, em terceiro lugar, ela tem que fazer parte da igreja. Nós temos lutado muito e Deus tem levantado grupos de intercessão dentro da nossa igreja. Quando nós temos a oportunidade, em todos os cultos nós oramos, ou de pé ou de joelho, mas nós temos ali, colocamos os propósitos, o porquê que nós estamos orando, pedindo a Deus. Então tem que ter oração, uma vida sem oração é uma vida vazia. Pessoa que não ora, ela não consegue ela não tem intimidade com Deus. Quando você fala muito com Deus, quando você ora demais, a tua maneira de falar com as pessoas muda, porque você se torna uma pessoa mansa, você se torna uma pessoa sábia, porque na tua oração você vai adquirindo sabedoria. Quantas pessoas vivem, nós estamos falando de batalha espiritual, e uma das batalhas mais fortes que muitas pessoas enfrentam é a batalha da oração. Não tem convicção, não tem aquela perseverança na oração, vacila. Eu faço um pacto com Deus, eu ouço uma mensagem em que o pregador diz, faça como Daniel, por exemplo, eu vou fazer, daqui a pouco faz no primeiro dia e depois desiste. A mesma coisa na leitura da palavra, eu vou começar a ler, daqui a pouco, quantas coisas acontecem, é uma confusão do dia a dia. Eu parei, não saí do grupo, porque eu não consigo. É assim que tem que agir?
É assim? Não é. E com a oração é a mesma coisa. A oração e a palavra, nós temos que ser perseverantes, não podemos desanimar, porque disso depende a tua vida espiritual. Depende da tua vida espiritual, você tem que ter do seu jeito, da maneira como você é. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, posso orar deitado? Ué, pode, se você orar com fé, se você orar com reverência. Eu posso orar no ônibus? Claro que pode, eu posso orar. Pode orar em qualquer lugar, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso está ligado ao trono direto. Então, como que essa igreja vivia o que estava acontecendo, derramado do Espírito Santo, ele traz essas transformações, e o texto está nos dizendo. Em quinto lugar, queridos, mesmo quando estamos buscando a direção do Senhor, às vezes, isso aqui é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Às vezes nós queremos fazer mais do que Deus está pedindo, de boa vontade, mas o Senhor está pedindo isso. E aí eu, na minha cabeça, ou no coletivo, pensando aqui na igreja, pensando no coletivo, eles tomaram uma decisão que, mais uma vez eu repito, eu vou colocar aqui a minha opinião. O verso 45 do capítulo 2 vai dizer que eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Quando a gente olha, nossa, que bênção, que fé, mas eu não vejo Deus dando essa ordem. Eu não vejo Deus dando essa ordem. Mais uma vez, você pode ter a sua interpretação. Por que eu digo isso? Qual é a ordem do Senhor em relação a dízimos e ofertas? Entregue o seu dízimo e a sua oferta. Aí você pode dizer: mas foi um momento específico, foi um momento especial, a igreja estava precisando. Mas a ordem que Deus dá para Israel e para a igreja e para Jesus, Jesus falou sobre dízimo também, falou sobre oferta. Eles tinham que entregar ali o seu dízimo e a sua oferta. Aqueles que pudessem, tivessem condições, eles deveriam fazer isso. Sabe por que eu digo isso? Lá na frente você vai ler o apóstolo Paulo pedindo ajuda para a igreja de Jerusalém. Entenderam? Ela não estava mais conseguindo se sustentar, se autossustentar. Por quê? O que deu a entender aqui que todo mundo vendeu as suas propriedades e pararam de trabalhar. Não todos, mas muitos aqui pararam de trabalhar, de vender, de comercializar, de fazer. E a igreja, você vai ler o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, em outros lugares: olha, nós vamos fazer uma arrecadação aqui para os nossos irmãos da Judéia, porque eles estão com problemas. Nós temos que entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque Deus faz um milagre. Ele multiplica tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tudo isso aqui, todo esse terreno, todas essas edificações, tudo aqui, só com dízimo e com oferta. O pastor Hostílio orava, ele buscava, e os irmãos contribuíram. E a igreja, nós conseguimos levantar isso aqui e vamos fazer mais para a glória de Deus. Isso, repito, é uma opinião minha. Eles não entenderam o que era realmente para fazer, porque depois as consequências vieram. Então vamos fazer aquilo que Deus está claramente falando aos nossos corações, as ordens que o Senhor dá. Aí você pode falar: mas e Ananias e Safira?
que reteram uma parte, mas ali não foi por causa da propriedade, ali foi por causa da mentira e da inveja, que no contexto aqui, se você for estudar, eles tinham inveja de quem estava fazendo isso. Todo mundo estava entregando, inclusive Barnabé, que tinha posses, e eles sentiram inveja. Vamos fazer igual. Mas não vamos entregar tudo não. Então ali a questão não foi a propriedade, foi a mentira. Por isso que eles morreram. Mentir para o Senhor, mentir para o Espírito Santo. E se Deus permanecesse, né, fazendo o que aconteceu aqui nesse contexto, imagina quantas pessoas morreriam por mentirem para o Espírito Santo de Deus. Em sexto lugar, queridos, uma igreja de verdade, uma igreja que busca Deus de verdade, entende o que é batalha espiritual. Aí eu lembro dessa figura aí, e eu tive que ir lá para Efésios capítulo 6. Eu peço que você abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 6. O capítulo 6 de Efésios já começa falando do que? De obediência, de submissão, que em Cristo nós somos todos iguais. Não tem escravo, não tem liberto, não tem judeu, não tem gentil. Essa é uma mensagem do primeiro século. E quando nós atravessamos a história, você pregar uma submissão como essa aqui em pleno século XXI, para algumas pessoas é inaceitável. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que você, na condição que você está, seja agradecido e obedeça a Deus. Glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas é escravo. Nós já passamos pela abolição da escravatura, já passamos pelas mudanças sociais, sindicatos, os direitos humanos, tudo isso Deus sabe. Mas o Senhor está dizendo: seja humilde, seja obediente, permaneça na posição que você está. Se o Senhor está tocando no teu coração para você buscar, para você estudar, para você galgar, Ele vai dar as condições, e você aproveite as condições. Não fique olhando para o vento, não. Aproveite. Se Paulo diz assim: olha, se o escravo tiver a oportunidade de se libertar, de receber a alforria, aproveite. Mas se isso não acontecer, o que Deus está falando para a gente, irmãos? Vamos permanecer no lugar que o Senhor nos chamou, na condição que nós chamamos, e vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Não sejamos rebeldes, não sejamos aqueles que acusam, aqueles que sempre estão falando: olha, porque governo, porque isso, porque aquilo. É claro que você tem que ter a tua posição crítica. É claro que você tem que falar sobre isso, escrever sobre isso. Mas você não pode, eu vejo pessoas amaldiçoando, por exemplo, o governo, amaldiçoando o patrão, amaldiçoando a família, amaldiçoando o pai. Sou rebelde sem causa, uma música que tocava nos anos 80, do Traje a Rigor. Esse espírito maligno, falo que é um espírito maligno, tem tomado conta dos nossos jovens. E eu quero falar um pouco para os jovens e para os adultos que ainda não compreenderam essa armadilha espiritual que vem acontecendo na nossa sociedade há muitos anos. Vocês sabem que o comunismo não deu certo em nenhum lugar. Esse comunismo que pega as armas, que toma o poder pela força, não deu certo em nenhum lugar. E aí no século XX surgiu um homem chamado Antônio Gramsci. E ele foi preso
lá na ditadura fascista da Itália, e sofreu várias coisas, só que ele era um admirador do sistema socialista comunista. E aí, sabe o que ele fez? Ele começou a escrever. E qual foi a estratégia? Qual foi a estratégia? Nós, os socialistas, os comunistas, não vamos conseguir pela força, isso não vai dar certo. Qual é a estratégia? Vamos entrar na cultura, vamos entrar com as nossas ideias na sociedade através das universidades, vamos influenciar a cabeça dos professores, vamos implantar o comunismo cultural, e isso daí vai se disseminar, vai crescer. Os jovens, eles vão começar a questionar o que a Bíblia diz, vou colocar aqui a palavra conservadorismo, dita, os valores que a palavra do Senhor nos dá. Isso é questionado e não é isso que está acontecendo hoje. A estratégia deu certo, mas eles, no mundo espiritual, não contavam com uma coisa: com a oração da igreja. Glória a Deus. Não contava com a posição de homens e mulheres que permanecem firmes nos valores que o Senhor tem colocado em nossos corações. Por isso estão sendo derrubados. Estou falando do nosso país. Muitos erros estão acontecendo no início do governo, sim, mas eu tenho fé que pouco a pouco as coisas vão se ajeitar, porque a intenção é boa. A intenção não é de tomar o poder pela força, não é de implantar uma ditadura. Ditadura nunca vai dar certo em nenhum lugar, nem dentro de uma igreja, nem dentro de um país, em nenhum lugar. Mas nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Fazer comparações, leia bons livros, leia bons autores, conheça esses autores também e faça comparações com aquilo que o Espírito Santo de Deus toca em seu coração. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar de batalha espiritual. E ele diz assim: olha, nós temos que ficar, nós, povo de Deus, temos que ficar firmes. Nós, pessoas, né? Povo fica firme, as pessoas ficam firmes contra as ciladas do diabo. Algumas pessoas, quando falam em diabo, elas pensam que ele vai aparecer na frente dela. Às vezes ele aparece, né, com outras formas, e vai lutar com ela. Vem cá, vai ser um UFC entre você e Satanás, para ver quem ganha. Algumas pessoas têm essa ideia: eu vou lutar com o diabo, e pega um pau e sai batendo em tudo, quebrando o santo, imagens e falando contra espíritas, falando contra católicos, isso é ignorância. Isso não é lutar contra o diabo, isso é ignorância. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Às vezes a pessoa está em um momento da sua vida em que os seus olhos espirituais ainda não foram abertos, mas ela ama. Ela ama. Tem aqui uma irmã que nós conversamos há 2 anos atrás. Foi, acho que da Bíblia da Paz, foi aquela irmã ali. Depois, quem quiser, conversa, tenha 2 dedos de prosa com ela. Peça para ela contar a história da vida dela. É uma história maravilhosa de conversão, mas por causa de uma ignorância de alguns irmãos, ela passou um período muito difícil. Então, lutar contra as ciladas do diabo não é isso, é com sabedoria, é com paz, é com o evangelho dentro de você. E aí o Senhor vai te dar as estratégias. A luta, ela é espiritual, e elas acontecerão onde? Nas relações humanas. É no meu relacionamento, é no teu relacionamento com as pessoas. É nesse campo que a batalha vai acontecer. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra demônios que estão por aí com o tempo determinado.
Já está determinado o tempo, mas eles ainda estão por aí. E Jesus deu as armas, Paulo escreveu sobre isso. Nós temos que entender e praticar essa palavra. Como vencer, queridos? Como vencer essa batalha espiritual? Vocês estão vendo ali uma armadura. Claro que não é assim, né? Eu dei esse exemplo porque tem algumas pessoas que acham que vai ser assim. Vai colocar uma armadura e vai sair lutando por aí. Mas não é assim. Olha aqui, o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 6. Vamos lá. Como vencer essa batalha espiritual? Em primeiro lugar, sendo verdadeiro. Capítulo 6, verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo, colocando com o cinto da verdade. Ele está falando aqui de batalha espiritual, a armadura de Deus. Eu já falei em uma outra oportunidade. A armadura é de quem? É de Deus. Ela não é nossa. É Ele que te dá. É Ele que te dá. E Ele dá a armadura certa, do teu tamanho, do teu jeito. Conhece a tua maneira de pensar. Conhece o teu jeito, como você é. Então a armadura é dele. Ele que te dá. Vocês lembram quando Saul tentou colocar a sua armadura em Davi? Que Davi, o que eu vou fazer aqui? Um homem de 2 metros, ele não sei quanto tinha, mas 1,70 m. Não tem como. Então, como a armadura é de Deus, Ele dá no tamanho certo. No tamanho certo. Então, em primeiro lugar, primeira coisa, sendo verdadeiro, falando a verdade. Falando a verdade. Você vai vencer essa batalha espiritual na verdade, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar a Deus sem passar por mim. Ele é a verdade. Você vai viver em Cristo, você vai viver na verdade, você vai vencer a sua batalha espiritual. Em segundo lugar, queridos, sendo justo. Sendo justo, no mesmo versículo, vestindo a couraça da justiça. Couraça é aquela parte do... Tá, coloca para mim do peito. É isso, ó? Você quer limpar? Couraça, aqui, a justiça tem que estar dentro de você. Você tem que ter fome, você tem que ter sede por justiça. Aí você vai vencer as suas batalhas. Em terceiro lugar, queridos, proclamando, vivendo o Evangelho da paz. Versículo 15. Versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. A palavra do Senhor diz, tem uma promessa para Israel que diz: onde você colocar a planta dos teus pés, você será bem sucedido. Eu quero declarar isso na tua vida hoje. Glória a Deus. Onde você colocar a planta dos teus pés, aleluia, que você seja bem sucedido. Sabe por quê? Porque você vai proclamar o Evangelho da paz. Aleluia. Vai proclamar o Evangelho da paz. Então onde você estiver, você será bem sucedido. Onde você colocar as tuas mãos, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria, que aquilo possa prosperar. Viu, Necão? Receba isso no teu coração. Vocês que estão me ouvindo, onde vocês colocar os pés, as mãos, onde vocês entrarem, vocês serão bem sucedidos. Aleluia. Vocês levarão, proclamarão o Evangelho da glória do Senhor.
essa batalha usando o escudo da fé. Olha lá o escudo. Olha lá o escudo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve. Verso 16: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. É você, espiritualmente, está com esse escudo aqui, e aí o inimigo vai lançar seta, dor, angústia, vai lançar dúvida, vai lançar confusão, vai lançar problemas espirituais, vai lançar um monte de coisa, e você vai estar aqui, ó, irmãos, com esse escudo que o Senhor está te dando. O Senhor está nos dando hoje, porque foi promessa do Senhor que nós sairíamos daqui, deste lugar, recebendo aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que você tem pedido. Nós estaremos prontos, firmes, para vencer essa batalha no dia a dia, como a nossa irmã bem colocou aqui na sua explanação. O importante, sabe o que é? É lá fora, como eu tenho falado lá na igreja. Nós estamos na igreja, o Senhor está nos preparando, é esse exército espiritual, o Senhor está nos ensinando, dando estratégia. Nós precisamos entender isso. Esteja sempre com o teu escudo da fé, para que esses dardos inflamados não venham te afetar, não venham afetar a tua vida espiritual, para a glória de Deus. Em quinto lugar, queridos, temos que usar o capacete da salvação. Capacete da salvação. Onde o apóstolo Paulo foi? Como esse homem foi usado por Deus. Usem o capacete da salvação. Queridos, o capacete, ele serve para proteger a cabeça, certo? E quando nós falamos em salvação, quantas coisas envolvem? Quantas coisas envolvem no mundo espiritual que vão mexer com o quê? Com a sua mente. Não é isso? Então o que ele está dizendo aqui? Vistam, coloquem esse capacete para que nenhuma dúvida, para que nenhuma proposta, para que nenhuma palavra, para que nada venha mudar a tua maneira de pensar, para que a tua mente seja guardada. Sabe para quê? Sabe por quê também? Porque nós tomamos as nossas decisões, nós pensamos, tudo está ligado aqui. A nossa batalha é mental. A nossa batalha é mental, sabe por quê? O inimigo já foi vencido. Jesus já venceu Satanás e os demônios na cruz. A palavra do Senhor diz que nós já vencemos o mundo. João escreveu isso na sua carta. Jovens, vocês já venceram o maligno. Nós já vencemos o mundo. Glória a Deus. Nessa batalha, então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Satanás já foi vencido na cruz. Você pode usar o nome de Jesus. O mundo já foi vencido com o seu sistema. Por quê? Porque na tua mente, você sabe que você é salvo. Você sabe, você tem essa certeza no teu coração. Não deixa nada tirar isso da tua mente, da tua alma, do teu espírito. Carregue isso com você. O Senhor te escolheu. Como o Senhor falou para Jeremias, eu sempre cito isso na igreja. O Senhor fala para a igreja: eu te escolhi no ventre da tua mãe. O Senhor fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele já predestinou, ele já conhece, ele sabe quem ou quais seriam as pessoas que responderiam a essa a graça que vem de Deus, a essa graça maravilhosa. Ele de antemão já conhecia que o teu coração é um solo fértil, que você responde, que você sabe o significado da graça e que você vai buscar com todas as tuas forças viver debaixo da graça. Aleluia a Deus. Glória. Se o diabo já foi vencido, se o mundo já foi vencido, para quem que você perde então?
Não é verdade? Nós perdemos somente para nós. Por quê? Um dia eu estou legal, né? Cheio do Espírito. Até a sombra está curando, né? Até a sombra. Aí o que acontece? Um dardo inflamado. O escudo está baixo, como aquele ali, ó. O escudo está baixo, vem e pá! Uma flechinha atinge o coração. Aí eu começo a entristecer. Aí eu começo a ter dúvida. Aí eu começo a será? Será? Poxa, mas Deus me usou. Mas e agora? Não. Mantenha esse escudo levantado. Mantenha levantado. Porque a palavra do Senhor diz que você é mais. Existem os vencedores, não? Existem os vencedores? Em todos os jogos, nas competições, não existem os vencedores? A palavra do Senhor diz que nós somos mais. Aleluia! Sabe por quê? Porque você é salvo. Glória a Deus! E ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar isso da tua vida. Deus maravilhoso, irmãos, é o nosso Deus. E em último lugar, querido, tem que manejar bem a palavra. Tem que manejar bem a palavra. Tem que manejar bem a espada do Espírito. Aqui no verso 17, olha só o que o Senhor fala. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tem que manejar bem essa palavra, porque nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em batalha. E como é que você vai vencer as suas batalhas? Olha, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Maravilhoso, Deus maravilhoso. Ei, Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Glória a Deus, aleluia. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo: o derramado Espírito Santo vem quando nós vivemos o fruto do Espírito. Glória a Deus. Quando nós vivemos o fruto, no fruto, que esse fruto esteja dentro de nós. E o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 22, pastor Carlos sempre cita. Vamos lá recordar. Olha o que tem que estar dentro de você. Isso tem que estar dentro de você. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Põe para mim. Nós vamos terminar essa palavra. Mas o fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O gozo, a alegria, gozo é alegria, irmãos. Quantos vieram aqui buscar a alegria do Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz. A paz. Eu tenho falado para alguns irmãos, para algumas irmãs, olha, a paz que Deus dá não é como o mundo dá, como a palavra mesma diz. Ela é uma paz que excede todo entendimento. O que é isso? Eu estou desempregada, mas o Senhor tem colocado paz no meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. E na hora certa as coisas vão acontecer. O meu filho está passando por uma fase, por uma enfermidade,
Meu filho pode estar passando por um período de drogas, mas eu quero dizer para as mães que estão aqui: o Senhor escolheu o teu filho. Aleluia! O Senhor vai guardar o teu filho. Ah, mas como ele anda, como ele está. É isso aí, Isaac, teu irmão, por esse que você está intercedendo. A nossa irmã que está aqui pedindo pelo filho, que está em caminhos errados. Pode confiar, pode confiar. Pode Glória a confiar. Deus, aleluia! Nem que seja no último momento, tem promessa na vida dele. Aleluia! Tem promessa na vida dele. Eu creio, Deus. Tem promessa na vida dele. Aleluia. Essa paz que excede todo entendimento que o Senhor quer te dar. Ah, mas eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Eu tenho falado para a igreja. Começa a visualizar. Começa a enxergar. O hino que a Maíra cantou, que coisa maravilhosa. Eu verei novos céus, nova terra. Aleluia! Onde a paz, onde a paz e o amor reinarão. Glória a Deus, aleluia! Isso tem que estar dentro de você. Longanimidade. Palavra difícil e longa, né? Mas significa que você tem que ter um longo ânimo. Longo ânimo. No mundo, Jesus disse: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Oh, glória! Bom ânimo. Sempre nós lembramos de Davi, né? Aleluia! Chegando naquela cidade, tudo queimado, tudo acabado. E agora, o que fazer? Vamos chorar? Vamos chorar. Vamos chorar. É normal, pode chorar quando precisar, mas não permaneça chorando. Aleluia! Porque o choro pode durar uma noite, Glória a Deus, mas a aleluia! alegria ela vem ao Oh, glória! E o que Davi fez? Recobrou o ânimo, olhou para o alto. Por isso que o salmista no Salmo 121 escreveu: eu olho para esses montes aqui, olha. Eu olho, porque o desespero muitas vezes faz com que nós fiquemos olhando, sem falar nada, às vezes sem pensar, só olhando, contemplando. A luta é tão grande que nós olhamos e as lágrimas descem. E aí nós olhamos, o salmista diz: eu olho para esses montes, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo a nós, como disse ao salmista: mas o meu socorro, ele vem do Senhor, Glória a Deus! que fez o céu e a terra. Aleluia! Tenha longo ânimo, seja benigno, não seja maligno, seja benigno, que seja boa a tua palavra, que sejam boas as tuas palavras, que haja bondade no teu coração e fidelidade, irmãos. Eu falei que a fé e fidelidade, elas praticamente é a mesma coisa. Seja fiel, tenha fé, Glória a Deus! acredite, confie, que o nosso Deus não muda. Céus e terra vão passar, mas as minhas palavras vão permanecer. Aleluia! Assim diz o Senhor. Amém? Amém! Eu quero te convidar a ficar de pé. Deus é fiel.